Julho é um mês de conscientização do câncer de cabeça e também de pescoço. Então, nesse sentido, pacientes que passam por estes ou então qualquer outro tratamento oncológico também precisam fazer um acompanhamento odontológico, isso mais frequente, já que vários efeitos ali dos tratamentos, para diferentes tipos de câncer podem ter efeitos colaterais, inclusive na boca. Sobre esse assunto eu converso com a doutora Emanuele da Silva. Ela é especialista em endodontia, mestre e doutora em estomatologia e também patologia bucal. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Vitrine. Boa tarde, Amanda. Obrigada. É uma honra estar aqui contigo. Imagina, um prazer te receber. E pra gente começar, então, explica pra gente, doutora, nesses pacientes é mais comum que eles tenham algum tipo de ferida, alguma coisa nesse sentido na boca? Sim, Amanda, é comum termos alguns efeitos colaterais em decorrência dos tratamentos, tanto a quimioterapia, com diferentes tipos de quimioterápicos, Cada paciente, para cada tipo de câncer, tem um remédio diferente. E vários deles acabam causando efeitos colaterais em boca, como feridas, Que a gente chama de mucosite, a inflamação da mucosa. Também a boca seca, e por essa boca seca acaba favorecendo aí alguns tipos de infecções, como a cárie, por exemplo, E a radioterapia de cabeça e pescoço também gera esses efeitos colaterais. Então, quando o tratamento é focado mais nessa área de cabeça e pescoço, acaba que também vai ter esses efeitos semelhantes. E é muito comum, A gente, em contato com pessoas que enfrentam esses tratamentos, é muito comum esse tipo de situação acontecer. E o que pode ser feito? Tem alguma coisa que possa ser feito para amenizar? Sim, a gente tem algumas formas aí de amenizar isso. É bem importante fazer esse acompanhamento, essa prévia, essa pré-consulta com um dentista especialista ou que tem experiência nessa área de pacientes oncológicos, porque aí a gente consegue entrar com alguns medicamentos, com algumas dicas de hábitos, para adquirir já nesse momento, antes de começar o tratamento, até se for possível, Então a gente entra com substitutos de saliva quando o paciente tem aí um tratamento que possa acontecer a boca seca, vai fazer uma limpeza, cuidadosa, um tratamento prévio até dos dentes, Quando se trata de um paciente que vai receber uma radioterapia de cabeça e pescoço ou alguns quimioterápicos que acabam trazendo como consequência aí uma debilidade desse osso da mandíbula e da maxila, às vezes a gente precisa até ser um pouquinho mais rigoroso aí na decisão de manter dentes ou fazer extrações. Então é por isso que é bem importante que o dentista que vai fazer essa consulta com o paciente tenha essa experiência, Porque a boca seca vai favorecer as cáries, Então acaba que isso também é um risco. Então a gente entra com esse substituto de saliva, entra com alguns até chás para fazer bochecho, chazinho de camomila para amenizar essas feridas, E a laser terapia, que é o uso do laser de baixa potência, então o paciente não vai ter nenhuma sensibilidade, Não vai, esse tratamento não é doloroso e vai evitar que aconteçam essas feridas da mucosite, com bastante eficiência. Então, acho que qualquer assunto, quando a gente fala, a chave sempre é a prevenção. Então, se a pessoa ela sabe que ela vai ter que passar por um período ali de tratamento, você já falou, o ideal é começar antes. Mas quanto tempo que vai durar esse tratamento? Porque assim, não tem como interromper o tratamento, é o tempo que for necessário, Tanto a quimioterapia, a radioterapia, enfim. Então, começa a fazer já esse acompanhamento antes, mantém durante, mesmo após o término do tratamento, precisa continuar? Como que funciona? O mais importante é manter o tratamento para a doença, Então, a gente, claro, vai priorizar os tratamentos, a quimio e a radioterapia, Então, o tratamento oncológico, o tratamento odontológico para o paciente oncológico vai ser feito o mais breve possível, Então, quando é necessário fazer restaurações, extrações antes, a gente dá importância para esse paciente, coloca ele lá na frente, E faz tudo o que for necessário quanto antes para iniciar o tratamento da forma adequada. E durante o tratamento oncológico, então enquanto o paciente estiver passando pela quimio e pela radioterapia, daí é feito esse outro acompanhamento, com o uso dos medicamentos, caso aconteça alguma infecção, com a laser terapia, o paciente que vai passar por radioterapia de cabeça e pescoço, o uso de um quimioterápico que possa causar a mucosite, é acompanhado durante todo o tratamento oncológico com a laser terapia. Ali, 2, 3 vezes por semana, conforme a disponibilidade do paciente,
para evitar essas lesões e caso elas apareçam, que a gente possa usar também para o tratamento. Então, assim, são todas situações que elas são como, né, consequências, né? São sintomas que vão aparecer ali. Mas quando a gente fala desses tratamentos que são mais pesados, né, mais fortes quanto à questão do câncer, uma outra característica é que a imunidade da pessoa ela pode cair muito. Isso vai favorecer o desenvolvimento de alguma doença até? Sim, infecções, né? Infecções oportunistas aí, como a candidíase, por exemplo, né? Que é o sapinho que a gente conhece para as crianças. Então, a candidíase pode dar por causa da boca seca e também por causa dessa diminuição da imunidade local, né? Então, a gente tem uma flora ali normal na nossa boca que a gente tem esse fungo, né? Então, quando a imunidade local vai ficar mais abatida, vamos dizer assim, acaba que esse fungo se prolifera. Então, aí a gente tem que entrar com um antifúngico tópico, geralmente, né, para controle disso. Uma das coisas que você comentou foi, por exemplo, desde o bochecho com alguns tipos de chás, enfim. Então, são medidas que, claro, numa situação mais grave, a pessoa vai ter que fazer um tratamento diferente, com até a administração de alguns medicamentos, enfim. Mas o que você pode deixar de dicas, talvez, para alguma pessoa que esteja nos assistindo, que esteja com algum desses sintomas por conta do tratamento, o que ela pode fazer em casa para aliviar isso? Isso. Para começar, então, a primeira dica, e que é muito eficiente, mesmo para os pacientes que já estão com essa situação mais avançada, é justamente o bochecho com esse chá de camomila. Então, vou passar uma receitinha rápida, né? Para uma xícara de chá, você usa 3 colheres da florzinha da camomila. Prefiro a florzinha do que o sachê, né? Então, a gente faz com a florzinha da camomila, deixa esse chá em infusão por cerca de 5 minutos e deixa gelar. Quando ele estiver geladinho, coloca na boca. Não precisa fazer um bochecho muito forte, mas sim deixar nas áreas onde está com ferida. E a camomila tem esse efeito anti-inflamatório bem importante, o gelado também, então ele vai ajudar. Lembrando que esse chazinho tem que sempre ser refeito a cada 24 horas, né? E além disso, manter uma hidratação, uma dieta adequada, né? Muito importante para esses pacientes. E a higiene oral, que apesar de ser dolorosa, precisa ser feita com bastante cuidado, bastante detalhe aí, porque proliferação de bactérias só vai piorar essa situação, né? É um conjunto de situações, é um conjunto de cuidados que vai, então, auxiliar as pessoas, que já é um processo muito difícil, um momento muito difícil. Então, todas essas alternativas aí para facilitar esse momento complicado, né? Isso. Se alguém de casa ficou com alguma dúvida, está passando por uma situação como essa, como que faz para entrar em contato? Tem algum Instagram para o pessoal seguir? Tem, o meu @dra.emanuele Silva. Pode me procurar lá, né? Precisando, estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima. Eu que agradeço, Amanda.